Fala pessoal, estamos aqui somente para ter uma introdução do assunto de eletrodinâmica. A gente sabe que esse assunto ele não precisa de nenhum pré-requisito, ele não tem pré-requisito para a gente estudar ele, eu não preciso saber nenhum assunto anterior para entender bem o assunto de eletrodinâmica. E a gente sabe que é um dos assuntos mais recorrentes em todas as provas do Brasil, seja ela Enem, seja ela vestibulares tradicionais, sejam elas os novos modos de vestibulares, mas todas elas têm que envolver, tem que ter uma questão de eletrodinâmica. Porque a eletrodinâmica é a parte da física que a gente mais consegue ver no dia a dia. A gente sabe que a eletricidade, ela é uma, uma uma coisa que é estudada pela física, pela eletrodinâmica. E aí a gente vai começar a ver o assunto de eletrodinâmica pelo por aqui, a gente vai fazer uma introdução dos assuntos de eletrodinâmica para que a gente possa já ir se adiantando em todas as turmas aí, já ter uma boa carga para não precisar, como ele é um assunto do terceiro ano, para a gente não chegar perto da prova para estudar esse assunto, que é um assunto que a gente pode ir estudando aos pouquinhos e nos familiarizando com ele, certo? Eu vou iniciar aqui o nosso slide, certo? Eletrodinâmica, essa turma semi-extensiva, na verdade, e aí a gente vai tirando aos pouquinhos alguns conhecimentos sobre essa ciência, essa parte da física. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu vou. Será que eu consigo colocar minha tela só aqui? Deixa eu ver. Acredito que a minha imagem fique só no cantinho aí para vocês. Mas vamos lá. A eletrodinâmica é a parte da física que estuda o aspecto dinâmico da eletricidade, ou seja, o movimento constante das cargas elétricas. Pessoal, a gente vai duas vezes na física, em dois assuntos, a gente vai estudar a carga dos corpos. Nós vamos ter a eletrostática e a eletrodinâmica. A eletrostática, ela vai estudar a carga dos corpos. Esse corpo ele vai ter carga mesmo que ele esteja parado. A gente chama essa carga esse corpo de eletrizado. O que é um corpo eletrizado? É que ele tem ou, mais, ou ele é eletrizado com carga positiva ou ele é eletrizado com carga negativa. Pedro, esse corpo ele vai precisar se movimentar para ter eletricidade, para ter uma carga? Não, ele não vai precisar. Por isso que essa parte da física que a gente chama de eletroestática. Estático quer dizer parado. Então, esse corpo vai ter carga mesmo parado. Já a eletrodinâmica não. Ela vai estudar o aspecto dinâmico da eletricidade. A eletricidade que a gente vê na nossa corrente elétrica, vê para ligar um eletrodoméstico, ou seja, ele precisa de eletricidade. O que é que acontece? Vai ser uma eletricidade que ela precisa estar em movimento. E quem precisa estar em movimento? As cargas elétricas. Quem são essas cargas elétricas, Pedro? Pedro, que a gente vai estudar, que precisam estar em movimento? São os elétrons. E a gente sabe que os prótons, eles não se movimentam, né? Mas vamos entender um pouco melhor isso. A primeira coisa que eu tenho que entender é o que é uma corrente elétrica. E a corrente elétrica, ela só pode ocorrer se existir um movimento ordenado de cargas elétricas. O que é a corrente elétrica? É um movimento organizado, ordenado quer dizer organizado das cargas elétricas. Dá um exemplo, o que seria um movimento desorganizado e um movimento organizado? Ó, essa primeira imagem que a gente tem aí era um movimento desordenado, desorganizado. Cada elétron vai para o lado que quer. Já o movimento ordenado, não. Ele segue, ó, tá vendo que todos os elétrons estão organizadamente indo para um lado. Isso parece o quê, minha gente? Pense como se isso fosse uma... A gente sabe que isso é os elétrons se movimentando em um corpo, em um corpo não isolante. Ou seja,
um corpo, esqueci a palavra. Mas o que é que acontece? Em um corpo que é fácil a movimentação dos elétrons, certo? A gente chama isso de, esqueci agora, um corpo condutor, em que a condução dos elétrons ela ocorre de forma facilitada, certo? Então os elétrons estão indo todos organizadamente para um lado. Esses elétrons eles só vão se movimentar de forma organizada se alguma coisa estiver empurrando ou puxando esses elétrons. E quem é que faz um elétron se movimentar de forma organizada? Quem é que empurra ou puxa um elétron? Quem é que atrai ou repulsa um elétron? São cargas, certo? E quem são essas cargas? Essa carga, ela vai ter que ser uma carga negativa, né? Ela vai repulsão, vai causar uma repulsão. E a carga positiva vai ocasionar uma atração. Então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Ó, então, essa carga positiva aqui, ela está atraindo esses elétrons. Então, se eu tenho uma força que atrai os elétrons, ela vai fazer com que esses elétrons vão todos para um lado, de uma maneira organizada. E essa carga negativa aqui vai fazer o quê? Vai causar uma repulsão nos elétrons, para que eles vão também de maneira organizada de um lado para o outro. Então, ele sai do polo negativo para o polo positivo. Vamos lá, é a primeira ideia que a gente vai ter. A gente vai chamar isso de sentido real, certo? O sentido real da corrente elétrica sempre vai ser do polo negativo para o polo positivo. É o sentido real. Só que quando a gente vai resolver questão, geralmente a gente usa o sentido convencional. E o que é esse sentido convencional? É ele saindo do polo positivo para o polo negativo. Por exemplo, vamos desenhar um circuito elétrico aqui, ó. Isso aqui é uma fonte. A gente vai entender depois o que é uma fonte. É uma bateria, é uma fonte de energia. E o que é que acontece? O certo, por quê? Porque esse movimentação dos elétrons. Então, o polo negativo, ele tem mais elétrons. E aqui seria o polo positivo, polo negativo. Então, o jeito certo, o sentido real, seria do polo negativo para o polo positivo. Mas a gente já convencionou que é o contrário, é do polo positivo para o polo negativo. A gente geralmente resolve questões do polo positivo para o polo negativo, mas o sentido real, por isso que eu disse, sentido convencional e sentido real. O sentido real é ele sair do negativo para o positivo. E o sentido convencional é ele saindo do positivo para o negativo. Certo, pessoal? Então, se eu saio do negativo para o positivo, sentido real. Por quê? Porque os elétrons que se movimentam, não é verdade? Já o sentido convencional, não. O sentido convencional é como se os prótons se movimentassem. A gente sabe que isso não ocorre, mas é assim que vai acontecer. Então, sentido real e sentido convencional. Mas, professor, o que é essa carga positiva e essa carga negativa? São pontos positivos e pontos negativos. A gente chama ele de potenciais. O que é um potencial negativo? É um potencial. Quem vai ser o potencial negativo? É o potencial que tem mais eletronegatividade. E quem é o positivo? O polo positivo seria o potencial menos eletronegativo. Então vamos lá. O que é essa diferença de potencial que a gente tanto fala? A DDP, ou diferença de potencial, são os pontos que possuem potenciais diferentes. Viu lá aquele polo negativo, aquele polo positivo? Ó, o ponto mais eletronegativo, ou seja, tem mais elétrons, é o polo negativo. Já o outro ponto é o polo menos eletronegativo, é o polo positivo, ou seja, ele tem menos elétrons. E o que é que acontece, minha gente? Tudo, ele quer entrar em equilíbrio. Tudo. Até uma osmose. O que é uma osmose? É quando
um lado tem mais soluto, e o outro tem menos soluto, não é isso? Um lado é mais concentrado, desculpa, e o outro lado é menos concentrado. E aí o que é que acontece? Eles tentam deixar os dois lados concentrados. Aqui vai funcionar da mesma forma da biologia. O que é que vai acontecer? Eu tenho um lado muito positivo e um lado muito negativo. Só que esse lado positivo, ele está positivo porque ele tem menos elétrons. Então a gente quer deixar um equilíbrio. E o que é que acontece? Para eu manter um equilíbrio, esses elétrons que estão aqui em excesso vão ter que ir a metade deles para o outro lado, para que eles possam estar em equilíbrio. E aí eles vão ter os dois potenciais iguais e não vai existir mais uma diferença de potencial. Então, ao estabelecer um contato por meio de um fio, né? Porque esse elétron não vai pular de um lado para o outro, não. Ele vai ter que ter um meio condutor. Quem é o meio condutor? É o fio. Então, se eu pegar um polo muito negativo e um polo muito positivo e colocar um fio, os elétrons vão querer passar de maneira ordenada do polo negativo para o polo positivo. O que é isso? A corrente elétrica que a gente falou lá atrás. Então, para existir corrente elétrica, tem que ter uma diferença de potencial. Professor, essa diferença de potencial é aquela diferença de potencial que a gente vê lá na química? O potencial de redução, potencial de redução, potencial de oxidação. É isso? É isso. É o potencial da pilha. Quando vocês estão estudando pilha, é exatamente esses potenciais, essa diferença de potencial, que vai dizer que um potencial é mais eletronegativo que o outro e o outro é menos eletronegativo que o outro. Que seriam os polos da pilha, polo positivo, polo negativo. Não é isso? É o cátodo e o ânodo. Tudo isso é tudo relacionado à eletricidade. A diferença de potencial. Então, o que é que acontece? Ao estabelecer o contato por meio de um fio, esses polos tentam entrar em equilíbrio, transferindo seus elétrons através de uma corrente ordenada. Quem é essa corrente ordenada? É a corrente elétrica. Pegar a DDP, essa diferença de potencial, tem outros nomes? Tem. Ela pode ser conhecida como tensão, pode ser conhecida como voltagem, pode ser conhecida como ΔE. Na química a gente não vai falar DDP, a gente vai falar ΔE, que o E vai ser o potencial de redução, potencial de oxidação. Então, isso vai ser o ΔE. Lá na química, lá no terceiro ano de química. Certo? Mas o que é que eu preciso saber? Eu já sei o que é a corrente elétrica, que é o quê? É o movimento ordenado dos elétrons. Só que para existir esse movimento ordenado, a gente viu que tem que existir uma diferença de potencial, que é exatamente quem vai empurrar, quem vai fazer com que os elétrons se movimentem de um lado para o outro. É quem? É a diferença de potencial. E o que é a resistência elétrica? A resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica, ou seja, a resistência elétrica está relacionado à dificuldade que os elétrons têm de se movimentar dentro de um corpo. Então vamos lá. Isso aqui seria quem? Quem é que volt é a unidade de DDP, né? É o U, é o volt. Então, a diferença de potencial empurrando a corrente elétrica de um lado para o outro, né? Então, esse verdinho seria a corrente elétrica, que é dada em ampere. E a resistência, ela dificulta a passagem de corrente no corpo. Não é isso? Então, isso seria o papel da resistência. Então, vamos entender mais uma vez. Para que serve a DDP? Para criar potenciais diferentes, fazendo com que os elétrons se movimentem. O que é esses elétrons se movimentando de forma organizada? É a corrente elétrica. E o que é a resistência? É a dificuldade do corpo. É um corpo que dificulta a passagem da corrente elétrica. E aí a gente vai para a ideia da primeira lei de Ohm. E o que é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm faz essa relação entre DDP, ou tensão, como
como vocês preferirem, DDP ou tensão. Minha gente, esse U aí que a gente está vendo, muitos professores vão adotar ele como V. Então, se você vê uma questão tratando ele como V é igual a RI, ela não está errada. Isso aí nada mais é do que a voltagem, a DDP, a tensão, certo? Então, essa tensão, minha gente, vamos lembrar que ela é dada em volts. Essa resistência, ela é dada em ohms, é a unidade dela. E a corrente, ela é dada em ampere. Então, nós vamos ter DDP em volts, resistência em ohms e corrente em ampere. Pedro, pensa comigo. Vamos fazer uma relação? Vamos ver quem é diretamente proporcional, quem é inversamente proporcional? Vamos lá, então. Vamos pensar pela teoria. U é igual a R vezes I. Minha gente, vamos dizer que a resistência do corpo não muda. Então, ela é constante. Quanto maior eu aumentar a minha DDP, quanto mais diferente forem os potenciais, maior vai ser o quê? A atração e a repulsão dos elétrons. Isso quer dizer o quê? Se maior vai ser a atração e a repulsão, mais elétrons em um intervalo de tempo, no mesmo intervalo de tempo, vão passar por aquele fio. Então, ele vai ter uma corrente elétrica maior. Então, isso quer dizer que corrente elétrica e diferença de potencial, eles são diretamente proporcionais. Certo? Se eu aumento a corrente, eu aumento a diferença de potencial, a DDP. PH, vamos dizer agora que eu vou fazer uma relação entre resistência e corrente. Quanto maior a minha resistência, menos corrente vai passar. Não é isso? Então, resistência e corrente elétrica, eles são inversamente proporcionais. Pega agora, faz uma relação entre DDP, vou fazer de outra cor, entre DDP e resistência. Vamos dizer que a corrente que está passando é a mesma. Então, para que a corrente que passe seja a mesma, se eu aumentar a DDP, o que é que vai acontecer? Ele vai querer passar mais corrente, mas a gente quer que ela seja constante. Então, para que a DDP seja constante, eu vou ter que aumentar a resistência. Porque senão o quê? Se eu aumentar a DDP, a corrente vai querer passar mais. Aí eu aumento a resistência para dizer, não, eu quero a mesma corrente. Então, DDP e resistência, eles são também diretamente proporcionais, certo? Então, aí está uma relação de diretamente e inversamente proporcionais entre DDP, corrente e resistência, certo? Essa primeira lei de Ohm, ou URI, como vocês quiserem chamar, ela vai estar relacionada quando a gente vai fazendo a relação exatamente sobre tensão, corrente e resistência. Beleza, PH, vamos continuar. O que seriam... Vamos lá, a gente falou que a resistência do corpo, ela está ligada ao quê? Quanto maior a resistência do corpo, maior será a dificuldade que os elétrons vão passar por esse corpo. Então, quando o corpo possui uma alta resistência elétrica, ele é um corpo isolante. Ah, Pedro, e quando o corpo possui uma baixa resistência elétrica, ou seja, os elétrons passam com facilidade por esse corpo, ele vai ser um corpo condutor. Dá um exemplo de corpo isolante condutor? O fio. Pega o fio. Os elétrons passam por dentro do fio, por aquele metalzinho dentro do fio, que geralmente é cobre. O fio de cobre, por exemplo. Aquela parte é uma parte condutora. E o que é a parte isolante? É a parte de plástico por fora. Os elétrons passam com muita dificuldade pelo plástico. É necessário uma tensão muito grande para os elétrons passarem pelo plástico. Mas quando o circuito elétrico de uma casa, por exemplo, ele é dimensionado de uma forma errada, por exemplo, a gente coloca um fio fininho para um
coisa que exige muita energia. Então, esse fio estoura. Por quê? Porque o material isolante não foi suficiente para aquela tensão, para aquela potência daquela máquina. Então, a gente sabe que o corpo isolante não quer dizer que não passa a eletricidade por ele, passa. Só que é necessário muita DDP, uma DDP muito grande, para poder passar corrente por ele. Nunca viu o fio estourar? O fio estoura exatamente por causa disso, porque ele foi dimensionado errado, certo? Por isso que quando uma pessoa vai construir uma casa, o fio de tomada é um, o fio de interruptor é outro. Por quê? Porque cada um é dimensionado para a sua utilidade. Tem umas tomadas que a gente chamamos de TUG, que são as tomadas de uso geral, que é para você colocar um carregador, é para você colocar uma televisão. Já as tomadas da cozinha, elas não podem ser tomadas de uso geral. O fio delas tem que ser um pouco mais grossinho. Por quê? Porque elas vão pegar coisas que exigem mais energia, como, por exemplo, uma geladeira. Imagine o quanto uma geladeira consome de energia. Ela tem uma potência muito grande. Então, ela vai consumir muita energia, vai puxar muita energia. A gente diz que puxar, porque a gente está puxando muitos elétrons, não é verdade? A gente já sabe o que é corrente elétrica, então a gente está puxando muitos elétrons. E o que é que acontece? Por isso que as tomadas da cozinha, se você for dimensioná-las de forma correta, elas são diferentes das tomadas por dentro, né? É a mesma tomadinha, só que os fios delas são um pouco mais grossos que as normais. Isso eu estou falando sobre a bitola do fio. E a gente vai entender o que é isso. Lá na segunda lei de Newton. Mas o resistor, minha gente, ele ele não só limita a corrente, ele não só dificulta, desculpa, a passagem de corrente. O resistor, ele produz um efeito que a gente chama de efeito Joule. Por quê? Quanto mais isolante o corpo for, maior vai ser a dificuldade dos elétrons se movimentar, não é isso? Dentro daquele corpo. Então, quando os elétrons têm dificuldade, eles começam a colidir nos átomos. E essa colisão vai fazer com que eles percam energia elétrica. A energia elétrica não é o movimento dos elétrons. Então, se esses elétrons perdem energia elétrica... Calma aí, parou tudo, Pedro. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, essa energia não pode sumir do nada. Ela não pode se perder. Então, essa energia que vai ser perdida quando ela colide nos átomos, os elétrons, porque o corpo é muito isolante, então os elétrons vão se movimentando com dificuldade e vão colidindo com os átomos. Então, essa energia ela vai ser transformada em quê? Em energia térmica. Opa, então o que é o efeito Joule? É a energia elétrica se transformando em energia térmica. Pedro, isso é uma coisa ruim ou boa? Depende. Às vezes isso é uma coisa ruim. Por quê? Porque você está dissipando energia. Essa energia não está sendo usada para o intuito que você quer. Certo? A gente chama isso de energia dissipada, energia perdida. Por quê? Porque essa energia elétrica vai se transformar em calor. Então, quanto mais isolante o corpo for, ou seja, quanto maior a resistência do corpo, mais energia elétrica vai se transformar em energia térmica. Por quê? Pela colisão dos elétrons com os átomos. Certo. Então, vamos lá, vou ler de novo. Quanto mais isolante o corpo for, maior será a dificuldade dos elétrons se movimentarem. Então, a colisão dos elétrons com os átomos vai fazer com que os elétrons percam movimento. Quem é aquele movimento? Quem é o movimento dos elétrons? Organizado é a energia elétrica. E parte, eu botei e toda parte, não, e parte do movimento vai gerar calor, que a gente chama de energia térmica. Pedro, me dá um exemplo de efeito Joule positivo, porque eu só estou vendo negativo. A energia elétrica que eu ia utilizar para uma coisa, uma parte dela vai se transformar em energia térmica. Então vai se transformar em calor. Mas eu quero energia elétrica. Eu não quero energia térmica. Quando essa for a situação, esse é um efeito negativo. Mas tem aqui
uma imagem do efeito Joule. Os elétrons estão vendo que estão com dificuldade de se movimentar, então eles vão perdendo velocidade, eles vão perdendo movimento. E quando eles perdem movimento, eles vão gerando, vão transformando o movimento, que a gente chama de energia elétrica, e ele vai se transformando aquele movimento em energia térmica. Porque a colisão gera energia térmica, a colisão gera calor. Pode olhar, ó, comece a fazer um atrito entre os seus dedos. Isso não são colisões dos átomos do seu dedo, das suas células, os átomos das suas células, eles estão aqui, ó, gerando uma colisão. Pode olhar que esquenta. É o calor gerado pela colisão, certo? Que vai ser chamado de energia térmica. PH, dá um exemplo positivo dessa energia térmica. O ferro de passar, ele tem o quê? Um resistor nele. Olha aqui o caminho do resistor. É porque o resistor fica interno. Então, a energia elétrica aqui está se transformando em energia térmica. O que é isso? Efeito Joule. Ah, então o efeito Joule também pode ser uma coisa boa. Pode. Aquele churrasco de final de semana, ó, que você faz na sua churrasqueira elétrica, isso aqui é o resistor da churrasqueira elétrica. Mais uma coisa que a minha energia elétrica está transformando em energia térmica, em calor. Isso é um ponto positivo. Não é positivo você comer aquele churrasquinho no final de semana? Outro, o chuveiro elétrico. Tá vendo aqui, ó, a resistência do chuveiro elétrico? Vou colocar até de outra cor. Olha aqui a resistência do chuveiro elétrico. A resistência do chuveiro elétrico é responsável por quando a água entra em contato com, com o metal que está em contato com a resistência passa o quê? Passa o calor para o metal e o metal passa o calor para a água. E a água chega quentinha. Então, se a sua água parou de esquentar, provavelmente é porque a sua resistência está com defeitinho, foi cortada, ou não está chegando a eletricidade na sua resistência, mas provavelmente o defeito é na resistência. pH, o que é isso aqui? É uma resistência, ó. O que é isso aqui? É um secador de cabelo. Então, aquele calor que vem do secador de cabelo vem proveniente do efeito Joule. A resistência faz com que a energia elétrica se transforme em energia térmica. Então, o seu secador de cabelo faz o efeito Joule. Pega o que é isso aqui? É um efeito Joule, mais uma vez. Só que isso aqui é um filamento de uma lâmpada. Não tem aquelas lâmpadas antigas que você... Aquela que é redondinha assim, ó, que está saindo do mercado, ela tem um fiozinho, não é isso? Que fiozinho é esse? Esse fiozinho é uma resistência. É um filamento de tungstênio. Esse tungstênio serve como uma resistência. Por isso que quando você toca naquela lâmpada, ela é muito quente. Ela é tão quente que ela produz aquela brasinha no tungstênio. E aí, essa brasinha que nos fornece a luz. Então, por isso que quando a gente toca na lâmpada, a gente se queima, certo? Então, esses são exemplos de efeito Joule. PH, como é que eu posso calcular essa resistência em um fio? Aí a gente vai utilizar a segunda lei de Ohm. Então, resistência em um fio ou segunda lei de Ohm, que é a mesma coisa. Essa resistência, a resistência de um corpo ou de um fio, como é que hoje vai ser bem mais fácil de calcular, bem mais comum de calcular a resistência de um fio, como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular por Rho, que é essa letra grega aqui, vezes L. Esse L é o comprimento do corpo.
Como geralmente o corpo é um fio, é o comprimento do fio. É o tamanho do fio, 1 metro, 2 metros, 3 metros. É o comprimento do fio. Então, vamos lá. A resistência vai ser ρ. O que é esse ρ, Pedro? É a resistividade do material. Cada material tem uma certa resistividade. O material condutor, ele geralmente tem uma resistividade baixa. Um material isolante, ele geralmente tem uma resistividade alta. Certo? Então, vai depender do tipo de material. Cada material vai ter uma resistividade. E aí, a questão geralmente vai dar essa resistividade. Certo? Então, isso vai depender do material. É a resistividade do material. O L é o comprimento, né? É o comprimento do fio. E o A? O A é a área de secção. É a bitola do fio. Quantas vezes você não foi comprar um fio? Se você já foi alguma vez comprar um fio, aí você vai lá comprar o fio e você diz, qual a bitola do fio? O cara diz, qual a bitola do fio que você quer? Aí você diz, bitola de 10 milímetros, bitola de 20, bitola de... Aí vai depender do fio e da utilização que você vai querer. Como eu falei para você, uma bitola maior, a gente vai ver se essa bitola, se a área maior vai ser melhor ou pior para a gente, certo? Gente, pensa da seguinte forma. Quanto mais fino o fio, menos corrente vai passar por ele, né? Não é verdade? Então, quanto mais fino o fio, menos corrente vai passar por ele. Então, a resistência e a área de secção, ou bitola, como você preferir chamar, do fio, vai ser inversamente proporcional. Como o fio é circular, minha gente, geralmente, como é que a gente vai calcular essa área aqui? A área da circunferência, pi r ao quadrado, né? Beleza. Depois que eu calculei a área e vi que a área é inversamente proporcional à resistência, vamos pensar no comprimento. Quanto maior o comprimento do fio, provavelmente mais difícil vai ser para o elétron passar de um lado para o outro. É mais fácil que o elétron passe em um fio pequeno ou em um fio grande? Então, quanto maior o comprimento do fio, maior é a resistência. Não é isso? Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência. Quanto maior a área de secção, maior a resistência. Quanto menor a área de secção, maior a resistência. Não é isso? E aí, eu fiz uma relação entre todos eles. Então, ρ, resistência é igual a ρ vezes L sobre A. E o que é um resistor? O resistor é exatamente a resistência. O resistor, na vida real, a gente geralmente vai ver ele assim, ó. Isso é um dos tipos de resistores. Esses são os resistores utilizados nas placas. Esse resistor, ele não dissipa tanto calor quanto o outro resistor. O outro resistor, ele dissipa muito mais calor. Aquele que é encontrado no chuveiro, na chapa elétrica, ele esquenta muito mais. Certo? Parece uma molinha ele. Da chapa elétrica também. Eles também são. Mas isso é o resistor mais comum que a gente vai ver. Certo? É o resistor de circuito impresso. Pedro, mas eu vou ter que desenhar um resistor assim. Não, essas são as formas de representar esse resistor. Ele pode ser representado assim, ou ele pode ser representado dessa outra forma.
Qual é a mais usual? Essa aqui, que eu acabei de circular. Essa é a mais usual. Pedro, para que servem essas cores aqui? Elas servem para dizer quantos ohms tem o resistor. Cada curva diferente vai ter uma resistência diferente, certo? Isso vai servir para me dizer que tipo de resistor é esse. Esse, no caso, se eu não me engano, verde, preto, marrom, dourado, né? É o de 330 ohms. Pedro, então eu vou ter que saber todas as cores de cabeça? Não. Geralmente, quando a gente não conhece as cores, ou quando a gente não quer decorar as cores, a gente utiliza um multímetro. O que é um multímetro? O multímetro, ele pega as duas perninhas do resistor e calcula a resistência do resistor. Então, observem que o multímetro, para ele calcular a resistência do resistor, ele precisa o quê? Tocar nos dois lados do resistor. Ele precisa tocar em cada perninha do resistor. Certo? E aí ele vai lhe dizer a sua resistência. Esse resistor aqui, por exemplo, se você olhar, ele está entre 20K. Então, pode chegar até 20K, mas ele é de 4K.62. Isso quer dizer que eles são 4.620 ohms, ou 4,62K ohms. Certo? Isso é a resistência do resistor. E essa é a forma de calcular a resistência, de mensurar a resistência. Pedro, e o que é a potência elétrica? A gente já falou de DDP, que é a diferença de potencial, que ela é responsável por empurrar os elétrons, por atrair, repulsionar os elétrons. A gente falou da corrente, que é exatamente o movimento dos elétrons provoca a corrente elétrica. E a gente falou também sobre a resistência, que ela dificulta a passagem da corrente elétrica. E o que é essa potência elétrica? A potência elétrica é a transformação de energia elétrica em outro tipo de energia. Por exemplo, tem duas lâmpadas de potenciais diferentes. A lâmpada 1, ela consome 30 joules, 30 energias por segundo. E a lâmpada 2, ela consome 60 joules por segundo. Então, a lâmpada 2, ela está consumindo mais energia. Isso quer dizer que ela vai ter uma maior potência, ela vai brilhar mais. Não é verdade? Vamos dizer que elas têm o mesmo rendimento. Depois a gente vai entender o que é rendimento. Mas uma lâmpada que consome 30 joules a cada 1 segundo, o que é isso? É a potência da lâmpada. É o quanto de energia ela consome pelo tempo, por um determinado intervalo de tempo. Então, a lâmpada 2, como ela consome mais energia, ela brilha mais. Ela tem uma maior potência. A gente diz, eita, esse motor é muito potente. Por quê? A gente sabe que um motor muito potente vai gastar mais gasolina em um mesmo intervalo de tempo. Pronto, você pega um carro 1.0 e um carro 3.0. Você quer que o carro 1.0, que o carro 3.0 consuma a mesma quantidade de combustível que o carro 1.0? Pronto, pega um Opala e um Festa. Festa 2011, pretozinho, aquele naipe. Você pega um Opala. Tem um Opala em Maceió que consome 1 litro por quilômetro. 1 quilômetro por litro. E o Festinha faz 10, faz 12. Então ele consome mais energia. Com certeza ele não vai ter a potência que a gente chama, ele não vai fazer a mesma coisa no mesmo tempo que o Opala. O Opala vai chegar de 0 a 100, ó, chegou. O Festinha não, o Festinha vai. Desligou o ar-condicionado. Até chegar, até realizar o trabalho, o mesmo trabalho que o Opala tem. Então, o Opala é mais potente. Então, ele vai consumir mais combustível, consumir mais energia. A potência elétrica é a mesma coisa.
Então, a potência elétrica eu posso dizer que é a energia consumida em um certo intervalo de tempo. PH, por que você deixou ela assim de forma linear? É PT. Que eu sempre lembro assim. É PT. É PT. Toda vez que falar em energia consumida, é PT. Não é verdade? Se você toma muito energético na festa, você dá PT. Então, é PT. Certo? Não é a bebida, não. É o energético que faz mal. Então, vamos lá. Então, a energia consumida. Pedro, como é que a gente vai fazer geralmente esse cálculo de energia consumida? Geralmente ele vai lhe dizer, ó, o chuveiro tem 4.500 watts. O que é isso? Watts. Watts, minha gente, é a mesma coisa que joules por segundo. Joules é energia e segundo é tempo. Então, isso aqui é a potência. É a energia consumida pelo tempo. Então, a energia elétrica vai ser a potência a energia elétrica vai ser a potência vezes o intervalo de tempo. Por que esse T está maiúsculo? Não sei. Mas é por esse T ser minúsculo, não é verdade? Quem é a potência? 4.500 watts. Vezes, quem é o intervalo de tempo? 1 hora e 30 minutos. Só que lembra, minha gente, que watts é a mesma coisa que joules por segundo. Então, esse tempo tem que estar em segundo. Então, o que é que eu faço? 1,5 vezes 1,5 horas, né? Vezes, eu transformo isso em segundos, eu multiplico por 3.600. Esse valor que der aqui vai dar um resultado, né? Não sei de cabeça quanto vai dar, mas ele vai dar em quê? Em joules. Só que por que ele deixou aqui a potência em kilowatts e por que ele deixou aqui o tempo em horas? Porque no mercado consumidor, a gente vai tratar, se você for olhar na sua conta, vai estar em quilowatts-horas e não em joules. Então, a unidade que geralmente a gente vai corrigir questão de eletricidade consumida vai ser em quilowatts-horas e não em joule. Certo? Só se falar de eletricidade consumida numa conta, aí ele vai dizer bem assim, um liquidificador que trabalha tantas horas por dia de tal potência, qual vai ser o valor da conta de energia? Aí a gente vai calcular a energia consumida, depois multiplica pela tarifa da cidade. Vai dizer 50 centavos por cada 1 kWh. É uma tarifa. Aí você multiplica e chega no valor da conta que vai dar. Pega essa potência elétrica pode ser medida de outra forma? Pode. Ela pode fazer uma relação entre corrente e DDP. Então, essa é a nossa próxima fórmula. P é igual a corrente vezes DDP. Lembrando, minha gente, que se eu relacionar essa fórmula com a lei de Ohm, que é U igual a RI, e substituir, por exemplo, U por RI, eu chego em PRI ao quadrado. Ou também eu posso substituir o I por U sobre R, e eu chego a P U ao quadrado sobre R. Então, se eu estiver fazendo uma questão de potência e corrente, quiser DDP, eu utilizo essa, PIO. Se eu quiser uma questão de potência e DDP e quiser resistência, eu utilizo essa. Ou então eu posso fazer P igual a IU e depois fazer U igual a RI, fazer dois cálculos. Ou então eu aprendo essas duas fórmulas aqui. Substituindo U é igual a RI nessas fórmulas, nessa primeira fórmula, né? Então, minha gente, esse é o assunto de eletrodinâmica. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa vocês me perguntem ao Patriota.